Fala pessoal, tudo bem? Eu vou trazer um vídeo aqui interessante para vocês sobre um termo que é considerado um dos mais misteriosos da Bíblia, que é o termo Selá. Deixa eu só dar um avisinho rapidinho antes de começar o vídeo, que eu vou ter que mudar um pouco, pessoal, o conteúdo aqui para membros do canal. Porque chega um dado momento que alguns temas que eu já abordei aqui com vocês, eu gostaria de abordar com as pessoas que seguem o canal publicamente, as que não são membros. Então eventualmente vai ficar meio chato, né? Eu ter conteúdos que eu omito, né, no canal público só porque são só para membros. E também está ficando meio difícil de arrumar tanto conteúdo só para membros. Eu estou pensando em começar a pegar alguns livros e fazer algum tipo de leitura, que nem eu faço com a Bíblia naturalmente. Eu pego o livro e vou lendo. Estou pensando em pegar, por exemplo, um dos livros do Bart Ehrman e fazer uma leitura, né? Qual é a visão teológica dele, o que a gente pode aprender com os estudos acadêmicos dele. Não só do Bart Ehrman, mas qualquer outro acadêmico, tá bom? Então mais para frente a gente vai começar a mudar um pouco aqui o tipo de conteúdo para membros, tá? Então vamos lá. Eu estava lendo aqui Abacuque, que fala assim, ó. Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Então essa palavrinha aqui eu achei meio estranha, né? Selá. O termo Selá, aqui em hebraico, ó, ele é literalmente, aqui o sentido literal do termo é erguer, exaltar, é aquilo que sobe. E ele aparece poucas vezes na Bíblia. Ele aparece mais no livro de Salmos, que fala assim, ó. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, Selá. Aí eu fui dar uma pesquisada no termo, né? Porque que será que significa esse termozinho aqui? Que algumas bíblias nem traduzem, né? Vamos lá. A palavra que aparece no livro de Salmos é o hebraico Selá e o seu significado é incerto. Então até hoje ninguém sabe com certeza o que significa essa palavra. No entanto, em outras passagens bíblicas ocorre o hebraico Selá ou Ha-Selá, que significa rocha ou penhasco, e que não deve ser confundido com a palavra semelhante encontrada em Salmos. Então tem uma palavra que é parecida, tá? Que é Ha-Selá ou Selá, mas não é essa mesma, tá? Essa última palavra é o nome de uma fortaleza edomita, mencionada em 2 Reis 14:7, o qual foi capturada pelo rei de Judá Amazias, e trocou-lhe o nome para Jocteel. O profeta Isaías falou sobre esse lugar, em Isaías 16:1, e o profeta Obadias fez referência aos edomitas que habitam na fenda das rochas. Então tem essa ligação aqui que algumas pessoas fazem, ó. Como os edomitas habitavam em rochas, alguns acham que Selá possa ter esse sentido, tá? Pode ser uma referência a essa fortaleza, uma fortaleza na rocha, Selá. Também em nossas traduções para o português, o nome de um dos filhos de Judá, filho de Jacó, é traduzido como sendo Selá, do hebraico Shelá, mas não é a mesma palavra, tá? Que aqui o Selá é com sim e não com shin, ó, que nem vocês podem ver aqui, tá bom? Então não é a mesma palavra. Que talvez signifique algo como uma petição, e que também não deve ser confundido com duas outras palavras mencionadas acima. A palavra Selá aparece isoladamente por 71 vezes no livro de Salmos. Nem todos sabem, mas também essa mesma palavra, aparentemente com a mesma finalidade, ocorre 3 vezes originalmente no livro do profeta Abacuque, que é nesse capítulo que a gente está vendo aqui. Tem 3 vezes essa palavra. Com base nas características dos textos em que essa palavra ocorre, é amplamente aceito que Selá realmente tenha sido um tipo de sinal musical que provavelmente significava uma pausa na melodia, talvez no acompanhamento da orquestra, ou mesmo uma mudança de entonação ou intensidade. Por isso que essa imagem ilustrativa aqui, ó, eles colocam como se fosse uma nota musical, ó, uma pausa. Até porque o livro de Salmos, Salmos é basicamente músicas, são cantos. Então com certeza podia ser um sinal tipo para ou baixar a melodia, ou fazer uma pausa, algo do tipo, nesse sentido, tá bom? Diante da dificuldade de se determinar com exatidão o significado da palavra Selá, algumas sugestões de interpretação foram defendidas ao longo dos tempos. Eu acho que aqui seria no caso para aumentar o tom ou a melodia ou o ritmo, porque Selá é erguer, né, levantar. Então o salmista estava cantando lá, o Senhor é meu pastor, aí se levanta, nada me faltará. Deveria ser algo mais ou menos assim. Alguns entendem que essa palavra se referia a um sinal litúrgico, onde talvez indicasse um movimento corporal. Por exemplo, o ato de levar as mãos em atitude de oração. Nesse caso, a palavra poderia ser derivada de salau, elevar. A palavra, no caso, ela vem dessa raiz mesmo aqui, tá? Salau. Eu dei uma verificada. Outros também consideram que essa palavra poderia ser um lembrete para que o verso fosse repetido, transmitindo, então, o sentido de levar-se os olhos, voltando ao início do verso. Então pode fazer sentido também, a pessoa está lendo aqui o texto, Selá, aí a pessoa volta e volta lá para cima. Na mesma linha, há quem defenda que essa palavra tenha sido derivada de uma raiz aramaica,
sal, que significa prostrar-se, e que, portanto, seria um sinal para que, num determinado ponto, o adorador devesse se prostrar. Outra sugestão de interpretação sugere que selá seria um tipo de expressão de adoração que era utilizada na liturgia, talvez transmitindo algo semelhante às palavras amém e aleluia. A Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim, parece favorecer esse sentido, traduzindo a palavra selá em um sentido de para sempre. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduz a palavra selá por diapsalma, o que provavelmente implica no intervalo, interlúdio musical, mudança de tom, ou até mesmo num comando para que o instrumental fosse tocado mais forte, ou a própria voz fosse entoada com mais intensidade, o que também faz sentido, né? Que salá seria erguer, levantar. Apesar das demais sugestões, essa última é mais aceita como provável significado de selá na Bíblia, ou seja, de que seria algo para levantar, talvez fosse o tom, ou a entonação, ou algo assim. Por isso que ela aparece mais em Salmos. Tá bom, pessoal? Curioso, né? Então a gente nunca vai saber o real sentido, mas selá é erguer, levantar, e vem de salau, que é levantar. Então alguma coisa era para levantar em dado momento. Pode ser também que seja só uma expressão, que nem o amém. A gente não fala assim, o Senhor está conosco, amém, e continua o texto? Também pode ser, tá bom? Então analise aí, tirem suas conclusões. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.